seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos aqui na nossa primeira aula deste quinto módulo tratando sobre o caso dativo. Nas últimas aulas tratamos muito sobre o dativo de interesse, por exemplo, que tem tratado sobre um aspecto do dativo puro, que tem a ver, como eu falei, com a questão lá de interesse. Temos muitas vezes lembrado isso para que você não esqueça, já que esse é um aspecto muito básico do dativo, quando ele, por exemplo, parece com um objeto indireto do português, quando dizemos o garoto lançou a bola para seu amigo. Então, o objeto direto aí, bola, na verdade, o objeto indireto, no caso, o seu amigo, o amigo do garoto, ele tem um interesse de receber, essa bola, esse objeto direto. E, na verdade, o garoto lançou a bola no interesse de que essa bola chegasse ao seu amigo. Então, essa questão aí de interesse, ela vai estar bem presente nessa questão do dativo. Isso de uma forma mais ampla, de uma forma geral. Agora nós vamos tratar sobre o dativo de referência e nós vamos explicar o que é isso, porque o dativo de referência também ele é bem importante dentro da análise do dativo, já que ele é bem comum, certo? Então, prosseguindo aqui para que a gente reconheça onde nós estamos inseridos, então você trabalha aqui lembrando que o caso dativo é o que nós estamos tratando dentro dos usos específicos, estamos dentro dos usos do dativo puro. Então, tratamos sobre outros usos do dativo puro. Neste momento, estamos tratando do dativo de referência, ou também conhecido como dativo de respeito, ou seja, com respeito a alguma coisa, ou com referência a alguma coisa. Eu gosto sempre de manter você situado aqui, porque são muitas nomenclaturas, muitas categorias, então assim é mais salutar para que você não se perca no meio de tantas informações. Então vamos ler esse texto aqui de Romanos 6. Hoitines apethanomen te hamartia, pos het zesomen enautei. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então vamos aqui, Hoitines é mais ou menos aquela ideia, então, ali de quem quer que, ou quem, aquele que, ou quem quer que. Neste caso aqui, como ele está dentro dessa frase, com apethanomen, então, qualquer de nós que estejamos mortos, mais ou menos essa ideia, ou aqueles de nós que estamos mortos, então, como ele tem aqui apethanomen, ou seja, estamos mortos, essa ideia aí, então o Hoitines toma essa forma de nós que estamos mortos, certo? Então, Hoitines apethanomen é assim traduzido, nós que estamos mortos. Te hamartia, ou seja, para o pecado, aqui está o nosso dativo, a gente vai já voltar para ele. Pos é como, aqui como já coloquei, het é o ainda, certo? Então, como ainda, e aqui nós temos o ainda traduzido, eu estou aqui com a Almeida Revista e Corrigida, porque a atualizada ela faz uma inversão aí dessa, não do sentido, mas da ordem da frase, ia ficar um pouco confuso, então por isso eu estou com a corrigida aqui, para que você perceba assim com mais literalidade. Zesomen, lembra de zoe, aqui tem o verbo com a ideia de viver, eu vivo, no caso aqui na primeira pessoa do plural, então como viveremos, e no caso aqui no futuro, tem o sigma aqui. Enaute, que é nele. Então nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, certo? Então perceba aqui o nosso dativo. Nós temos aqui o dativo te hamartia, ou seja, para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, nós que estamos mortos com referência ao pecado. Esse dativo aqui, ele toma esse para,
Mas esse para não tem o sentido de objeto indireto. Nós não estamos mortos, como no caso, se nós fôssemos o objeto direto, que estamos sendo lançados para o pecado. Não faz muito sentido essa questão. Então nós estamos mortos para o pecado, até porque a ideia aqui, né, seria quase um verbo de ligação, apesar de que não há aqui, né, o verbo estin ou algo parecido, mas como foi traduzido, nós que estamos mortos para o pecado. Então esse não é um verbo assim transitivo, né, para que ele receba um objeto. Então, por essa razão, nós temos aí um dativo diferente daquele dativo de interesse que nós tratamos anteriormente, o dativo como objeto indireto. Aqui nós estamos tratando do dativo de referência, ou seja, aqueles que estamos mortos, literalmente, por conta do Reutnes aqui, como já falei, teihamartia, para o pecado. Então, é melhor se ele fosse assim traduzido, para o pecado, ou melhor dizendo, nós que estamos mortos, vamos colocar aqui, com referência, certo? Com referência ao pecado, ou nós que estamos mortos naquilo que diz respeito ao pecado, certo? Talvez também poderia ser uma opção naquilo que diz respeito ao pecado, ou melhor também dizendo, nós que estamos mortos para o pecado. Também faz sentido, mas o que eu quero que você entenda aqui é naquilo que diz respeito ao pecado, nós estamos mortos. Naquilo que está em referência ao pecado, nós estamos mortos. E, na verdade, isso é uma argumentação, né? Faz parte da sua hipótese aí, mais ou menos essa ideia aí da argumentação dele. Então, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Na verdade, é uma afirmação, né? Nós estamos mortos para o pecado. Naquilo que diz respeito ao pecado, ou seja, naquilo em referência ao pecado, nós estamos mortos. Então, como é que eu vou viver ainda nele, né? Como viveremos ainda nesse pecado, se naquilo que diz respeito ao pecado, nós já morremos? Então, tudo isso aqui para mostrar para você o que é esse dativo de referência, para que você não ficar primeiro aqui com o conceito antes de a gente chegar no texto em si. Então, o conceito a gente já vai apresentar, mas o exemplo já está aqui para a gente, com referência ao pecado, naquilo que diz respeito ao pecado. Então, é isso que tem a ver, é com isso que tem a ver a ideia de dativo de referência. Então, dativo de referência é quando nós tratamos com referência a algo, naquilo que diz respeito a algo. Tendo usado o nosso exemplo, agora a gente pode passar para a definição. Na nossa definição, nós temos o seguinte: o substantivo no dativo é aquele em referência ao que alguém apresenta como verdade, certo? Então, alguém apresenta como verdade, e aqui é a ideia de referência. Então, com referência, lembrando lá do nosso texto, né, de Romanos, então, nós que estamos mortos, teihamartia, certo? Teihamartia. Então, nós temos aqui teihamartia, os que estamos mortos em relação ao pecado, com referência ao pecado. Então, o substantivo no dativo é aquele em referência ao que alguém apresenta como verdade. Então, lembra que lá, no caso, ele diz, nós que estamos mortos em relação ao pecado, com referência ao pecado, como viveremos nele? Então, é exatamente isso que está aqui na definição. É aquele em referência ao que alguém apresenta como verdade. Então, é a referência desse aqui, do pecado, né? Com referência a esse pecado que alguém apresenta como verdade. Então, esse dativo pode ser chamado de dativo de referência, certo? Ou dativo delimitativo, dativo qualificativo ou dativo de contextualização. Por que todos esses termos aqui, né? Justamente para que você possa reconhecer, caso você estude uma outra gramática e apareçam outros termos, então você poder se situar aí
do que elas estão falando, certo? Então, dativo de referência é o que nós temos utilizado, o dativo delimitativo, ou seja, nos limites daquilo que se trata ao pecado, então por isso tratado como dativo delimitativo, dativo qualificativo, mais ou menos com a ideia de naquilo que está dentro da qualidade do pecado, nós estamos mortos. Então, também seria uma forma de categorizar, ou também dativo de contextualização. Naquilo que concerne, ou naquilo que está dentro do contexto do pecado, nós estamos mortos. Então, por esse motivo, aparecem essas outras denominações aí para falar sobre o dativo de referência. Mas referência já é o suficiente, a gente já entende o que ele quer dizer com isso. Então, Daniel Wallace nos diz que esse é um caso comum, certo? Muitas vezes ele vai aparecer. E, além disso, o dativo é o caso mais usado para se referir a referência e respeito, certo? Quando temos essa ideia aí de com referência a alguma coisa ou com respeito a alguma coisa, há outros casos que podem apresentar também essa ideia. Mas o caso mais utilizado para isso é exatamente o caso dativo, e por essa razão é importante também estudar essa categoria. Prosseguindo, então, vamos para a nossa chave de identificação. Ao invés de usar a palavra para, você pode usar a expressão com referência a, ou com referência a exatamente, antes do dativo, certo? Então, como a gente já apresentou aqui, apethanomen, estamos mortos, terra martia, como fizemos lá no início. Então, a gente poderia mudar o para o pecado com referência ao pecado, em relação ao pecado, no que concerne ao pecado, enfim. Nós podemos mudar esse para por essa expressão e ver se dá certo. Deu certo? Nós estamos mortos para o pecado. Tira para o pecado. Nós estamos mortos com referência ao pecado. Opa, faz sentido. Então, esse é um dativo de referência. Outras opções são, como falei já, com relação a, sobre, ou seja, nós que estamos mortos naquilo que diz respeito ao pecado, nós que estamos mortos com relação ao pecado, nós que estamos mortos sobre o pecado, esse ficou um pouco mais estranho, mas nós que estamos mortos concernente ao pecado, ou concernentes ao pecado, enfim, são expressões que todas dizem respeito a essa ideia de referência, certo? Então, por isso, você pode trocar por elas e se der certo dentro da frase, então essa chave de identificação vai exatamente fazer o fim dela, que é identificar o dativo como dativo de referência. Quando o substantivo no dativo é uma coisa, a sentença não fará sentido se o dativo for removido, certo? Se o dativo é removido. Vamos ver aqui, ó. Hotines apethanomen terra martia pos et desomen enautei. Ou seja, nós que estamos mortos, já pensou se nós tirarmos aqui, porque pecado é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Então eu vou tirar isso aqui. Vou tirar o dativo. E vai ficar, nós que estamos mortos, como viveremos ainda nele? Olha, o sentido não é o mesmo, certo? Se nós tirarmos esse dativo aí, a frase não vai ter o sentido que se espera. Nós mudamos completamente. Então, é isso que o Daniel Wallace quer mostrar quando nos diz que se o substantivo sendo uma coisa, ele é removido, a frase não vai ter o seu sentido mais original, né, daquilo que se quer falar. Então, nós que estamos mortos, como viveremos ainda nele? Mudou completamente, esse é o ponto, certo? Nós que estamos mortos para o pecado. Então, agora já fez esse sentido mais amplo aí que nós estávamos buscando e, portanto, faz mais sentido para a gente também. Prosseguindo aqui nos nossos slides, eu quero apresentar a você uma amplificação, que é exatamente tornando isso um pouco mais claro. O dativo puro, quando se refere especialmente a coisas, reduz o elemento de interesse para o de referência. Então, lembra que a gente falou muito sobre essa questão de interesse, que ainda está presente no dativo puro, mas quando se diz respeito a uma coisa, então ele já vai pendendo para o lado da referência, certo?
Então, nós que estamos mortos para o pecado, então é uma coisa, então por isso é mais do que interesse nesse ponto aí, ele está mais tratando com a ideia de referência do que de interesse, certo? Já que não está ligado àquele verbo lá, como nós já temos falado, um verbo transitivo e tal, não é o caso. Então, ele vai puxar mais para o conceito de referência. O dativo, por outro lado, pode ocasionalmente ser usado também para pessoas. Então, obviamente, né? Não é que porque ele é usado para coisas com a ideia de referência, não possa ser usado também o dativo de referência, também não ser usado para pessoas. Pode ser usado para pessoas também, a gente vai ver exemplos que dizem respeito a isso também, ok? Muito bem. Prosseguindo, temos que tomar um certo cuidado, que Daniel Wallace nos faz lembrar. E ele diz o seguinte: às vezes é fácil confundir um dativo de referência, um dativo de respeito, com um dativo de esfera, que é um outro tipo de dativo. As ideias resultantes, contudo, podem ser opostas. Então, como é que seria essa diferença? Vamos olhar aqui o exemplo para ficar mais claro para a gente. Kai rimas ontas necruz, tois paraptomasen, kai tais hamartiais remon. Então, vamos lá. Ele vos deu vida, certo? Vamos aqui. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É porque aqui a atualizada deu uma invertida, certo? Então vamos seguir aqui, que é melhor seguir aqui o exemplo como ela apresentou para a gente. Rimas ontas necruz, que é estando vós mortos tois paraptomasin, ou seja, nos vossos delitos, vossos aqui, rimon, kai tais hamartias e pecados. E pecados, cai. O vos deu vida não está aqui no texto, não está no texto aqui como eu já copiei, certo? Então, vamos separá-lo dessa forma. Muito bem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Cruz, tois, então nós temos aqui, tois paraptomasin, ou seja, com referência aos vossos pecados, ou nos vossos pecados. Então, existe uma diferença que pode ser vista aí. Então, como eu falei, a questão é, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou estando vós mortos para os vossos delitos e pecados. Então, por isso eu coloquei aqui para a gente parar e pensar um pouco, né? Se for estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, então que ideia poderia se ter? Poderia se ter a ideia de que vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, vocês estão mortos nisso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, que é o que faz mais sentido, né? Vocês estavam mortos, Deus deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, para tomasin kai tais hamartiais. Mas poderia-se dizer que, estando vós mortos em relação aos vossos delitos e pecados, quando nós estamos mortos com relação aos nossos delitos e pecados, poderia-se ter uma ideia de que nós estamos mortos para isso. Nós estar morto no delito e pecado é diferente de estar morto para o delito e pecado. Estar morto para o delito e pecado quer dizer que eu vivo para Deus já. Então, eu espero que você esteja entendendo aí a diferença de um para o outro. De estar morto nos vossos... Estar morto no meu delito e pecado quer dizer que eu estou acabado. É isso que eu estou. Por isso que eu precisei receber a vida que Deus me deu. Mas se eu quero dizer, eu estou morto para o pecado, então isso quer dizer
que eu já vivo para Deus, porque eu estou morto para isso. Eu tenho uma nova vida já. Então, por isso a gente precisa analisar e percebeu que nós, na verdade, nós temos um dativo aqui, tois, certo? Tois paraptômasi, kaitais hamartia, são os nossos dois dativos. E aí eu traduzo como no ou para. E aí é que está a questão. Tratando sobre o dativo de referência, nós temos que ter cuidado para não confundir com o dativo de esfera, certo? Que é justamente essa ideia de estar morto no delito e pecado. A gente precisa ter essa análise aí para não cometer erros, certo? Dentro da nossa análise. Muito bem. Tendo explicado isso, vamos para mais um exemplo aqui. Megenoito, Hoitines apethanomete hamartia pos et zesomen en autei, que é o exemplo que nós já apresentamos, certo? Nesse exemplo aí que nós já apresentamos, nós poderíamos dizer megenoito é o de modo nenhum, certo? Que eu não apresentei nos textos anteriores, e o restante nós já traduzimos, não precisamos passar novamente. Somente apresentar aqui o para o pecado. Tei hamartia. Para o pecado. Então perceba aqui a diferença, ela aparece também. Nós que estamos mortos no pecado, então agora é o inverso. Se eu traduzo nós que estamos mortos no pecado, quer dizer que nós estamos destruídos, nós estamos acabados. Mas na verdade é nós que estamos mortos em relação ao pecado. No que diz respeito ao pecado, nós estamos mortos. Então quer dizer que nós estamos vivos para Deus, certo? Justamente é isso que o texto apresenta. Então, o que Daniel Wallace nos faz lembrar é que nós devemos, portanto, ser cuidadosos para tomarmos decisões sintáticas, e isso é bem importante, guiadas não meramente pelo que parece ser gramatical, mas também pelo contexto e pela intenção autoral. Por que eu estou dizendo isso aqui? Na verdade, Daniel Wallace nos faz lembrar isso aí. Por quê? Exatamente porque você aprendeu que é um dativo de referência, geralmente a gente vai traduzir como para e tal e tudo isso, você poderia simplesmente dizer, não, ele é traduzido como para, então vai ser sempre para. Não, a gente precisa analisar o contexto, porque pode ser que seja um outro tipo de dativo que está sendo colocado aí. Então não é porque eu tenho um framework, né, uma estrutura gramatical que ela precisa ser colocada ipsiliter a cada momento, porque dentro da nossa estrutura gramatical ela abre espaço para o contexto, ela abre espaço para nós cuidarmos da intenção autoral e entender na verdade o que o autor quis dizer. Então, por essa razão, eu não poderia simplesmente dizer que tei hamartia é dativo de esfera. Então, estamos mortos no pecado. Não, mas o texto quer dizer como nós viveremos ainda nesse pecado. Como nós viveríamos ainda dentro desse pecado. Então, não faz sentido se eu estou morto no pecado. Como nós viveremos ainda no pecado? Então não faz sentido, é um contexto imediato que já mostra pra gente que aqui não é um dativo de esfera, aqui é um dativo de referência. Então só para você cuidar aí dessa questão de perceber que não é simplesmente a sintaxe que vai resolver as questões, mas o contexto, né, a intenção autoral, o contexto teológico, tudo isso contribui para que nós encontremos o significado do texto em análise, certo? Então eu falo isso justamente porque quando nós estamos estudando a gramática grega, especialmente quando nós chegamos a um nível um pouco mais avançado, né, no caso aqui mais seguindo em direção ao intermediário, já no grego intermediário, pode ser que nós achemos que a gramática vai resolver todos os pontos teológicos, e não é verdade, certo? A gramática, na verdade, nos dá mais subsídios para a nossa análise, para o nosso estudo teológico, mas ela não é uma chave mestra que vai resolver todos os pontos, todas as interrogações que você tem acerca do Novo Testamento. Não é o caso.
Por essa razão, a gente precisa cuidar do contexto, precisa cuidar da intenção autoral, fazer uma exegese que realmente contemple esses elementos para nós não acharmos que a gramática vai resolver todos os problemas teológicos, porque ela não vai resolver, ok? Então era esse o ponto que eu queria aqui tratar com vocês. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí os pontos que nós trabalhamos, e na próxima aula vamos tornar isso ainda mais claro a partir de exemplos e ilustrações, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.